Ah, Thiago, mas agora se a gente vai fazer um personagem, por exemplo, que não existe. O que eu vou fazer? Você vai pegar o roteiro e vai extrair as informações mais importantes. O que o roteiro te dá? Ele te diz de onde a personagem é? Ele te diz as pessoas que eles têm em relação? As atitudes dele denotam o quê? Mostram o quê para você? As atitudes dele mostram que ele é uma pessoa calma, ou uma pessoa nervosa? Ele é uma pessoa ansiosa? Não, ele é uma pessoa generosa? Ele é uma pessoa ambiciosa? Quais atitudes dele no roteiro denotam determinados traços de personalidade? E você vai tirando essas informações. Você vai dizer, pô, mas nessa cena aqui, ele levanta, vai lá e bate no cara. Pô, então ele tem um traço violento. Ele é violento, então tem que colocar esse traço. Eu tenho que justificar os porquês depois. E aí o que você vai fazer? Qual que é o segundo passo depois que você faz isso? Você vai pegar todas essas características, você vai criar a história de vida desse personagem. Assim como se você estivesse escrevendo um diário da sua vida, do dia que você nasceu até o dia de hoje, você vai fazer com a sua personagem. E quando é alguém que existiu, mas já morreu e não existe registros, pode criar? O Daniel Day-Lewis fez o presidente americano lá, e não existe nenhum registro dele, né? Não tem nem da voz dele. Ninguém nem sabe nem como ele fala. Tinha só imagens, né? Pinturas, etc., né? Talvez fotografias. O que ele foi fazer? Ele viajou para o vilarejo onde o cara nasceu, foi conversar com as pessoas mais velhas desse vilarejo, e aí ele pelo menos teve um senso de como aquelas pessoas falavam, de como que elas pensam, e aí conseguiu extrair um pouco disso. Fora isso, né? Enfim, como é um presidente, tinham ali vários registros de como foi a vida dele para ele poder se inspirar. Essa pessoa existiu, já morreu, tem zero registro, aí você não tem muita opção, né? Você vai tirar ali do que existiu, do que falaram sobre ele, enfim, é um trabalho investigativo, né? Você vai lá investigar e aí você vai aplicar isso na sua personagem. Mas voltando ao que eu estava falando, você vai fazer esse, vamos chamar de diário, né? Ou biografia, né? Que você vai escrever ali desde o nascimento até o primeiro momento que ele entra em cena, tudo que aconteceu com essa pessoa. Aí, Thiago, mas eu vou escrever qualquer coisa? Sim e não. Primeiro, tudo que você viu que acontece no texto, você tem que justificar na sua linha do tempo, na sua biografia. Então, se ele foi violento lá no texto, né, na cena, ele vai ter que ser violento, você vai ter que explicar por que ele foi violento, ou da onde vem esse traço de violência na história de vida dele. É porque ele sofreu violência? É porque ele foi treinado para reagir com violência? É porque violência é a única realidade que ele conhece? Existem mil e uma formas de você justificar isso. O importante tem que estar lá. E mais importante, isso até é um segredo, tem que estar lá mais de uma vez em situações diferentes. É legal você descrever isso com maior nível de detalhes para você poder firmar essa imagem na sua cabeça, né, dessa questão da violência, por exemplo, e de todas as outras características que ele eventualmente tenha. Sei lá, você pega ali, vamos pegar um filme infantil, tem o Aladdin. O Aladdin vai lá, passa por poucas e boas, logo no começo do filme, ele e o macaco dele, não sei o que, eles roubam o pão, aí foge da polícia. Então ele vai comer o pão, ele olha pro lado, e tem uma criança passando fome. Ele dá o pão pro menino. Se você estivesse interpretando o Aladdin, o que você tinha que fazer? Você tem que criar, na linha do tempo dele, motivações do porquê que mesmo ele passando fome e tendo, cara, quase sido preso para roubar um pão, quando chega na hora de comer o pão, ele dá o pão para a criança e não come o pão. Percebe? É isso que você tem que colocar na sua linha do tempo. Será que quando ele era muito criança, era órfão, uma vez ele estava morrendo de fome e aí alguém estava com pão e não deram pão para ele? Pode ser. O inverso também pode ser verdadeiro. Às vezes ele estava lá morrendo de fome, não sei o que, tinham tomado a comida dele e tal, e veio um cara que todo mundo dizia que era um bandido, que era não sei o que, que tinha pão, e o cara que não é o cidadão de bem, que é o bandido, que tá ali na rua, não sei o que, papapá, que deu o pão para ele. Ele cresceu, ele virou esse tal bandido, e ele viu uma criança passando fome na idade que ele tinha, e ele deu o pão para a pessoa. Tudo que acontece na nossa vida acontece em ciclos. A gente repete ou quebra ciclos. É isso que você tem que fazer com a sua personagem. Colocar em grandes detalhes justificativas para as suas ações. Aí o que você faz? Depois que você justifica... Vocês querem outro exemplo? Sabe que eu pego outro exemplo? Deixa eu ver. Tem um exemplo bom de Harry Potter. Vocês gostam de Harry Potter? Quando o Harry descobre que ele é rico, no primeiro filme ele tem um monte de moedas de ouro, e aí ele está lá sentado, e ele que nunca teve um amigo na vida,
que nunca teve nada, que sempre ficou com os restos. Os dois estão lá sentados, aí passa uma mulher vendendo um carrinho de comidas e doces. E aí o Rony todo sem jeito, né? Todo, eu trouxe a comida de casa, né? Tira a quentinho. O que o Harry faz? Ele tira as moedas de ouro do bolso e compra o carrinho para os dois comerem. O que na vida do Harry justifica ele fazer isso? Justifica essa generosidade? Exatamente o histórico dele sempre ficar com os restos, nunca ter nada para ele, né? Do primo sempre ter tudo e ele não ter nada, ele não ter brinquedo, ele não ter amigo, né? Nunca ter ganhado um bolo de aniversário, nunca ter tido nada. Aí ele fez um amigo. Ele viu o amigo naquela situação da quentinha, que é a situação que ele viveu a vida inteira, e olha lá, talvez até pior. Ele não pensa duas vezes. Ele compra o carrinho inteiro para ele e para o amigo dele. Então é isso que você tem que fazer com o seu personagem. O teu personagem toma uma atitude, você tem que justificar ela na tua linha do tempo. Guarda isso, cara. Isso é muito importante. Ai, Thiago, mas é muito óbvio. Eu não vou esquecer essas coisas da minha personagem. Nem preciso escrever. Precisa, brother. Você tem 80, 90 páginas de filme para gravar. É muita coisa. Se você não anota e não cria essas memórias e não trabalha essas memórias dentro de você, né? Você não faz ensaio de cenas análogas, ensaios de antecedente, e não traz essas memórias para dentro da tua personagem, para dentro de você, na cena, não vem, cara. Não vem sozinho. Não é mágica. Você tem que ter isso dentro de você, cravado em você. Porque você também não pode ficar pensando nisso na hora. Mas você vai assim, agora eu vou comprar aquilo tudo que está no carrinho porque eu fui pobre um dia. Não. Tem que ser uma coisa que vai nascer de você, né? Vai vir. Quando você toma uma atitude, você não fica pensando no porquê dela. Talvez depois você pense, eu fiz isso por quê? Eu fiz isso por causa que isso já aconteceu comigo, então eu não quero que isso aconteça com outra pessoa. Mas na hora você só toma atitude.